período entre a Era Helenística e os primeiros séculos da Era Comum, os essênios foram o grupo no qual melhor transmitiram a sabedoria oculta. Após as conquistas de Alexandre o Grande, o sincretismo religioso cresceu vertiginosamente, e com isso houve um grande choque cultural que culminou em alguns fatores importantes. A crença majoritária não fazia mais sentido, porque não atendia às expectativas ou muito menos às necessidades individuais do povo. Os mesmos deuses eram adorados na Grécia, Egito e Oriente Próximo, porém eles tinham nomes diferentes. Naquela época começou um fenômeno importante que mudaria tudo: uma crise de identidade religiosa. No coração das pessoas brotava o desejo de escapar da morte para que não tivesse um destino com um final trágico. A partir de então, os povos buscavam conhecer os segredos do universo para se tornarem pessoas mais dignas. E talvez esta seja uma das razões para o crescimento do cristianismo, um século após o fim da Era Helenística. Neste período, os cultos de mistério eram de conhecimento apenas dos iniciados. Mistérios, como anteriormente vimos, tiveram origem nos cultos orientais de fertilidade e da colheita, com seu Deus que morreu e ressuscitou, trazendo o equilíbrio cíclico ao caos. Ainda no período helenístico, estes mistérios se transformaram em cultos a um Deus Salvador, cuja morte e ascensão trazia a salvação da alma. Com o tempo, os iniciados criaram vínculos comunitários e emocionais, recebendo exatamente o que queriam e precisavam. Contudo, havia um pequeno detalhe: as massas não tinham acesso a esses mistérios, exatamente como nos dias atuais. Assim chegou o cristianismo, não como conhecemos, mas o original. O cristianismo de origem era uma misteriosa seita oriental que trouxe ideias revolucionárias como a singularidade de Deus. Em pouco tempo ganhou grande adesão. E com ele vieram outros cultos intimamente relacionados por meio dos essênios, que também ganharam projeção e sobrevivem até hoje. Antes do nascimento de Cristo, os essênios estavam na região da Palestina. Eram uma comunidade de ascetas que viviam no deserto, compartilhando seus bens e valores. Seu culto teve início na época pré-cristã, por volta de 150 a.C. Possivelmente se dividiram e absorveram conceitos e ideias de outras seitas místicas ou gnósticas. O mistério sobre os essênios foi resolvido no século XX com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto. Contudo, de fato, os essênios não eram uma simples seita, mas toda uma fraternidade de caráter iniciático. Embora não façam parte do Novo Testamento, os essênios já haviam sido descritos por Simão de Alexandria, Flávio Josefo e até pelo bispo Eusébio de Cesareia, o primeiro narrador da história do cristianismo primitivo, por volta do século IV. Com a publicação dos textos em 1950, eles ficaram rapidamente conhecidos. Todavia, suas ideias não eram verdadeiramente novas. Suas crenças tinham características místicas, embora semelhantes às da tradição oculta oriental. A ideia de um único Deus, seus anjos e vários esquemas místicos que normalmente encontramos em forma de uma árvore ou de uma figura geométrica. A função era transformar esses preceitos em criptografia, ou melhor, em símbolos. Se crê que foram para o deserto porque se opuseram aos líderes e governantes das cidades, sobretudo os do Templo de Jerusalém. Viviam separados da sociedade e estudavam constantemente as escrituras em busca das interpretações secretas. Eles tinham uma crença firme que eram os escolhidos, por isso viveriam até o fim dos tempos. Acreditavam fielmente que os grandes avatares, as grandes figuras messiânicas surgiriam do seu povo. Aliás, 2 Messias, um Messias de Davi, de sangue real, e um Messias de Arão, de sangue sacerdotal. Os essênios eram uma comunidade fechada. Para fazer parte, o iniciado passava por um longo período de observação e deveria entender as regras extremamente rígidas para viver na comunidade. Isso definiria sua adesão e seu juramento. Esse juramento era chamado de o Novo Pacto. E sim, isso pode soar bem familiar para muitos de vocês. Entretanto, a parte essencial eram as purificações ritualísticas que precediam a maioria dos ritos religiosos. Os 2 mais comuns eram
as abluções, que são os banhos ritualísticos, ou seja, a lavagem do corpo inteiro ou parte dele, algo muito semelhante ao batismo, mas com uma diferença importante. Naquele momento sagrado era permitido a participação somente dos iniciados. Esse ritual era conduzido supostamente por representantes dos messias davídicos e araônicos. Até onde se sabe, os essênios eram celibatários e, conforme as suas próprias escrituras, viviam na presença e observância dos anjos, por isso deveriam sempre estar em estado de pureza. Os essênios tinham leis duras e disciplina muito severa, ao contrário de outras seitas como os fariseus e saduceus. Também não se consideravam uma facção dentro do judaísmo, mas toda uma seita escatológica separada. Por isso, são vistos como os primeiros cristãos judeus. Para quem não conhece, uma seita escatológica é uma seita apocalíptica. Um grupo religioso que tem como eixo central a ideia do fim dos tempos, ou seja, nos dias atuais, você conhece com esses temas: o retorno de Jesus, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, a grande tribulação e depois o milênio ou 1000 anos de paz. Os essênios também não tinham chefes ou líderes, como outras seitas judaicas, mas se reuniam em um conselho. O Apocalipse dos essênios e dos primeiros cristãos tem muitas semelhanças, embora a dos cristãos eram mais detalhados. Inclusive, já sabiam até a identidade do Messias que voltaria, outra coisa que os essênios ignoravam. No entanto, tanto os essênios quanto os cristãos eram seitas com organizações muito unidas. Agora vejam, muitos pesquisadores levantaram a possibilidade de que tanto João Batista quanto Jesus pertenciam a uma comunidade essênia, ou ao menos adotaram muitas de suas características. Particularmente, acredito que Jesus viveu entre os essênios e aprendeu a ciência secreta durante um dos vários períodos que a Bíblia omissa. E o cristianismo primitivo, em alguma medida, pode ter sido uma ramificação do culto essênio. E a história sintetizada é mais ou menos essa. Assim, após a divulgação dos manuscritos do Mar Morto, descobriram uma grande quantidade de paralelismos entre a missão de João Batista e a dos essênios. Parte da formação religiosa de João e de Jesus pode ter vindo dos essênios, uma vez que ambos eram de origem sacerdotal. Eles eram ascetas, sua mensagem era enviada principalmente às pessoas comuns e humildes, e acima de tudo, como disse antes, ambos tinham grandes expectativas sobre o Apocalipse. Jesus foi batizado por João. Ele o viu como o último e maior dos profetas, aquele que se prepara para a vinda do reino de Deus. E de muitas maneiras, seu ministério foi a continuação do ministério de João. Aliás, João, que aguardava um filho divino, reconheceu em Jesus. Embora não esteja claro, se supõe que mais tarde muitos discípulos de João seguiram Jesus. Para o especialista em textos bíblicos, o Dr. Christian Ginsburg, isso é mais do que um fato. Dificilmente se duvidará que o nosso próprio Salvador pertencia a essa santa fraternidade. Por esse motivo, após a tradição judaica representar Cristo no Talmud como uma espécie de mago ou curandeiro, eles procuraram explicar cada uma de suas obras milagrosas. E claro, como sabemos, para as diversas tradições antigas, a figura de Cristo é um arquétipo muito especial até nos dias de hoje. Ele aparece como filho direto de Deus, uma emanação encarnada ou um mestre iluminado. Seus milagres foram reais, porque dominava a ciência obtida das leis naturais secretas, exatamente como a dos essênios. Por outro lado, muitos autores, especialmente os católicos, foram contra essa ideia. Eles alegaram que Jesus, o Cristo, nunca viveu com os essênios, já que eles não iam ao templo porque rejeitavam a adoração dentro do recinto. Entretanto, segundo esses autores, Jesus frequentava esses templos. Eles também apontam que os essênios desaprovavam tanto o vinho quanto o casamento, enquanto Cristo sancionou o matrimônio com sua presença em Canaã e lá converteu água em vinho. Todavia, hoje sabemos que, como não havia fermentação, de fato não era vinho, mas um suco de uva.
Outro ponto é que talvez uma das principais características que distingue os essênios de outras seitas judaicas da época era a rejeição ao uso de pomadas e perfumes consideradas profanadores. Em Lucas, Jesus não só elogiou a mulher com um frasco de perfume, mas repreendeu Simão por sua omissão. Lembremos que essas e outras questões têm como base exclusivamente o Novo Testamento. Porém, um fato que atribuir Jesus às doutrinas comunitárias, como a dos essênios, acabou colaborando na construção do chamado socialismo cristão. Os essênios compartilhavam seus bens. Entre os seus, eles nomeavam um gerente de estoque, como também faziam os cátaros e os primeiros cristãos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso significa que após a morte de Jesus, os primeiros cristãos se uniram em um só corpo. Curiosamente, algumas ideias dos essênios se vincularam às primeiras comunidades cristãs. A razão é porque simplesmente o cristianismo, de forma geral, mais se parece com os ensinamentos dos essênios do que com os ensinamentos do judaísmo ortodoxo. Se eles eram ou não cristãos primitivos, o certo é que, coincidentemente, suas formas eram semelhantes ou muito parecidas com as de uma sociedade secreta. Assim como as sociedades secretas, o sistema de iniciação dos essênios tinha 4 graus. Após o juramento, os iniciados se obrigavam à não divulgação dos mistérios sagrados. Mistérios que eram simplesmente os da tradição secreta ou tradição oculta. O Dr. Ginsburg descreve sobre a obrigação da não divulgação da doutrina secreta, a preservação cuidadosa dos livros da seita, em especial os nomes dos anjos, os mistérios do Tetragramaton e, por fim, os nomes de Deus compostos na teosofia. A verdade é que claramente os essênios pertenciam a algum culto místico de estilo semelhante ao El Bereshit ou a Kabbalah. Embora possivelmente, por causa da marca profunda deixada por esse pequeno grupo, eles eram de um nível bem superior. Muitos eram gnósticos. Agora vejam bem, o gnosticismo nasce fruto de uma junção de elementos e ações, em especial no ato de divulgar os cultos de mistério em conjunto com o cristianismo, porém de forma simultânea. No início, as seitas gnósticas eram grupos espalhados, cada qual com características próprias. No entanto, embora não fossem um só corpo, um movimento único, eles estavam unidos pelos ensinamentos e rituais, isto é, unidos por um conhecimento secreto e supremo chamado gnose. Gnose era, senão, a antiga tradição secreta. A primeira escola de pensamento a criar uma divisão no cristianismo foi uma compilação de seitas conhecidas como gnosticismo. É onde, aparentemente, a antiga tradição oculta foi preservada, em plena época que o cristianismo se tornava uma crença de massas. Muito embora não saibamos ao certo se originalmente o gnosticismo foi uma subdivisão do cristianismo em sua forma primitiva ou uma corrente independente influenciada por ele, definitivamente está diretamente relacionada às origens do cristianismo. Nos primórdios, em suas formas mais puras, o gnosticismo tinha como objetivo complementar a fé cristã, através do suposto conhecimento de verdades eternas secretas, dando assim um significado mais amplo e mais claro, porém também mais ocultista. A crença de que a divindade poderia ser manifestada de uma forma ou de outra, quer seja dentro de instituições religiosas de qualquer nação, levaram à ideia de uma espécie de religião universal. Uma religião onde basicamente continha os elementos divinos de todas, porém sincretizados dentro da estrutura da tradição secreta. De maneira geral, os especialistas da área indicam a Síria e a Palestina como berço do gnosticismo. Já Alexandria seria o centro onde se aperfeiçoou e se espalhou, onde também foi mais influenciada pelo cristianismo. Esta influência foi predominantemente hebraica, pois naquela época a grande maioria dos cristãos eram de origem hebraica. Filo e Astóbulo, um dos principais filósofos judeus de Alexandria, foram os que ajudaram a formatá-lo, inserindo elementos de outros sistemas.
Isto é, como vimos em vídeos anteriores do canal, as correntes do misticismo judaico foram formadas por elementos heterogêneos. É nesse ponto onde encontramos os sistemas mais equivalentes ao gnosticismo. Os cabalistas, por sua vez, garantem que a Cabalá é muito mais antiga que o gnosticismo. Por exemplo, Jean-Marie Ragon, um renomado escritor maçônico do século XIX, dizia que a Cabala é a chave para todas as ciências ocultas e que os gnósticos nasceram dos cabalistas. Embora, evidentemente, os historiadores modernos datem a Zorá, escrita por Moisés de Leão, como sendo do século XIII de nosso tempo. No entanto, independente de qual seja a mais antiga, direta ou indiretamente, todas descendem da mesma origem, a tradição oculta. Bem, a primeira semente da filosofia mística foi gerada por volta do 1º século em Alexandria, onde havia uma estranha mistura de culturas. Veja bem, estamos falando de uma grande mistura com as crenças egípcias, gregas, caldeias, persas e judaicas. E nesse mesmo período, Alexandria era a casa do gnosticismo, do hermetismo, da alquimia primitiva e do misticismo judaico. Portanto, a ligação entre todos, além de inegável e impossível que não ocorresse. A tradição oculta é a espinha dorsal de tudo isso. Na obra O Filósofo Desconhecido, do francês Louis-Claude Saint-Martin, o São Martin aponta que o gnosticismo não foi uma deserção do cristianismo, mas uma combinação de sistemas com alguns elementos cristãos. E que o propósito real do gnosticismo não foi cristianizar o misticismo, mas mistificar o cristianismo, misturando ensinamentos da teosofia e até mesmo da magia. Lembremos da imensa influência do neopitagorismo e o neoplatonismo, facilmente reconhecíveis no gnosticismo. E naquele tempo, essas correntes tinham grande influência em Alexandria. O livro aponta que a doutrina central do gnosticismo era clara: a tentativa de libertar e unir a alma a Deus, usando os mistérios, encantamentos e nomes de anjos, ou seja, a magia, isto é, a tradição oculta. É nessa fase onde vamos entender as diferenças entre o gnosticismo e o cristianismo primitivo. Também entenderemos as diferenças entre o cristianismo original do cristianismo que vemos nos dias de hoje. E ao final, creio que muitos de vocês ficaram chocados e me agradecerão. Simão, o mago, é considerado o fundador do movimento gnóstico cristão. Claro, algo historicamente questionável, mas tratemos aqui do ponto de vista simbólico. Foi por volta do século II que ele decidiu interpretar a ciência de Deus e penetrar nos seus mistérios. Seu principal discípulo foi Menandro, que deu continuidade ao gnosticismo. Simão o Mago, que não era apenas um místico, junto com seu grupo de seguidores, instituiu o sacerdócio dos mistérios e desenvolveu práticas ocultas como a magia e o nosso conhecido exorcismo. Foi este mesmo Simão que na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, é dito que assombrava o povo em Samaria, fingindo ser um grande personagem. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. E todos, do maior até menor, o atendiam, dizendo: Isso é o que se chama de o poder de Deus. Lá, todos prestavam atenção porque já ficavam maravilhados com suas artes mágicas. Segundo a Bíblia, Simão tentou comprar dos apóstolos Pedro e João o poder de realizar milagres em troca de dinheiro. Ou seja, de fato, se for verdade, o que ele tentou comprar foi o conhecimento da arte da imposição de mãos, o que hoje conhecemos como reiki. É bem comum encontrarmos citações nas quais Simão ficou louco por usar magia, desenvolveu megalomania de forma aguda, a ponto de querer ser adorado por se achar o verdadeiro Filho de Deus. Por fim, se conta que Simão finalmente se tornou feiticeiro de Nero e terminou sua vida em Roma. Mas aqui o que nos interessa precisa ficar claro. A magia e o misticismo, com relação ao gnosticismo e o cristianismo, era algo constante durante o 1º século da era cristã. Um bom exemplo temos em Pafos, uma cidade na costa sudoeste da ilha mediterrânea do Chipre. Lá havia um falso profeta chamado Elimas Bar Jesus, ou Elimas, filho de Jesus, também conhecido como Elimas, o mago.
Em um episódio, ele se opôs à evangelização que o apóstolo Paulo realizava. E Paulo olhou para ele e disse: Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Depois disso, o homem ficou cego. Muito bem, segundo Elifas Levi, algumas das muitas seitas gnósticas introduziram em seus ritos a profanação dos mistérios cristãos, assim dando vida à base da magia negra na Idade Média. Ou seja, a glorificação do mal, a inversão de certos conceitos e liturgias religiosas que desempenhariam um papel muito importante em algumas correntes posteriores. E que constituíam, por exemplo, parte da crença dos sofistas que adoravam a serpente porque se rebelaram contra Jeová. Muitos se referiam a ela com um termo cabalístico chamado de demiurgo, ou ainda cainitas, assim chamados por sua adoração a Caim, considerado como filho de um espírito superior e a primeira vítima do demiurgo, uma divindade intermediária, criadora do mundo material inferior a Deus. Para eles, o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo proclamado por Jesus, pois Jesus era piedoso, benevolente, amoroso, e Jeová era vingativo e cruel. Por ódio a toda a ordem social e moral, os cainitas chamaram todos os homens para destruir as obras de Deus e cometer todos os tipos de infâmias. Portanto, pelo menos em parte, podemos reconhecer a figura do rebelde do adversário, no aspecto filosófico, algo semelhante ao luciferianismo. Essas seitas não estavam em guerra apenas com o cristianismo, mas também com o judaísmo ortodoxo, já que o inimigo era Jeová dos judeus. Outra seita gnóstica eram os carpocracianos de Alexandria. Eles também desprezavam todas as leis cristãs e judaicas, mas reconheciam a gnose, assim como a sabedoria dada aos grandes homens de cada nação, como Cristo, Moisés, Platão e Pitágoras, que, segundo sua crença, libertavam os homens das religiões, fazendo deles iguais a Deus, isto é, sua doutrina era uma mistura de cristianismo místico e neoplatonismo. E com os carpocracianos do século II, encontramos a tendência da santificação da humanidade, que não posso deixar de registrar, formam parte das principais doutrinas em muitas sociedades secretas. Em algumas dessas seitas gnósticas, não todas, claro, começa a nascer a rivalidade entre dois princípios. De um lado, a concepção religiosa tradicional do homem que vem de Deus e a concepção gnóstica do homem como Deus, sem a necessidade de uma revelação divina, de modo que seu guia são as leis da natureza. E uma vez que essa natureza em si é divina, tudo o que brota dela também é divino. O bom como também o mal. A criação está correta, mas a destruição também é considerada um processo criativo. E até aquele momento, o que era considerado pecado não deveria ser mais condenado. Antes da imposição das leis à humanidade, todos os bens eram comuns. Já os gnósticos sabatianos se revoltaram contra todas as religiões e leis estabelecidas, proclamando a necessidade de satisfazer a carne. Anunciaram que os mandamentos da lei eram princípios errados e mentirosos, e a maneira de se tornar agradável aos olhos de Deus era quebrá-los. Os gnósticos adamitas do norte da África foram além. Para resgatar a ciência da natureza, ficavam nus em seus cultos religiosos. A ideia era representar a inocência primitiva do Jardim do Éden. Isso também foi seguido pelos adamitas alemães do século XV. Sobre isso, Elifas Levi escreveu: Esses gnósticos, sob o pretexto de espiritualizar a matéria, materializaram o espírito das maneiras mais repugnantes. Rebeldes à hierarquia, queriam substituir a sobriedade do cristianismo e a obediência às leis pela licença mística das paixões sensuais. Inimigos da família, queriam produzir a esterilidade, aumentando a libertinagem. O costume repetido entre as seitas gnósticas era afirmar que possuíam as verdadeiras versões dos evangelhos. Assim, os eubionitas tinham sua própria versão do Evangelho de São Mateus, os cainitas seu próprio Evangelho de Judas e os valentinianos seu próprio Evangelho de São João. Muitos especialistas cristãos citam Isaías para explicar essas transformações. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo.
De fato, o objetivo dos gnósticos era formar um grande sistema unindo pessoas e seitas que trabalhassem em busca da iluminação. Porém, suas formas eram bem diferentes dos padrões religiosos e imorais da sua época. E quando enchemos a fruteira com frutas diferentes, os resultados não podem ser controlados. Daí, havia todos os tipos de seitas e muitas deturpavam o gnosticismo original. Todavia, isso abriu precedentes importantes com relação à história das sociedades secretas. Aliás, as próprias seitas gnósticas podem ser consideradas como um grupo secreto em si, ou talvez uma ramificação das sociedades secretas da antiguidade. E como você é inteligente, não se esqueça que deve ter em mente os conceitos mais óbvios. Uma sociedade não é secreta porque você não conheça, mas porque seu núcleo protege segredos e mistérios. Diante disso, o debate está aberto. O que você acha? Os valentinianos criaram um sistema mais complexo entre todos, diferente também do cristianismo dominante da época, porque inseriram alguns dos mais puros conceitos da tradição oculta, como, por exemplo, o pleroma, a sofia e os aeons, mas muito mais. Eles também tinham segredos que eram conhecidos apenas por um entre cada 1000 iniciados. Várias seitas gnósticas, por meio da tradição, diziam possuir uma doutrina secreta muito superior aos escritos públicos dos apóstolos. Uma doutrina repassada oralmente entre um professor e um discípulo, exclusiva para seu estudo, memorização e compreensão em forma de emblemas e símbolos, como, por exemplo, o diagrama dos sofistas. Essa reivindicação de posse do conhecimento da tradição oculta passou a ser conhecida como gnose, o que confirma a concepção dos gnósticos como místicos ocultos. E na realidade mostra que estavam muito longe do cristianismo de hoje, mas muito próximos ao cristianismo primitivo. Ou seja, também mostra o quanto o cristianismo foi alterado ou adaptado ao longo das eras. De maneira segura, podemos considerá-los. Eram iniciados nos mistérios, uma vez que se realizavam alguns conceitos mais básicos das sociedades secretas. No entanto, tinha uma doutrina para os ignorantes e outra doutrina para os iniciados.